Nós hoje vamos refletir um pouco sobre esse tema que é presença de Jesus. E para que nós possamos fazer essa reflexão na quadra, na altura do Natal, nós vamos nos inspirar numa passagem do Novo Testamento que ocorreu num momento também muito próprio àquela altura. Nós nos referimos a uma passagem numa cidade chamada de Emaús. Emaús era uma cidade que tinha distância de Jerusalém de cerca de 10 quilômetros. E essa viagem foi uma viagem realizada praticamente durante todo o dia. Quem que fazia essa viagem? Eram 2 discípulos, 2 apóstolos de Jesus. Eles faziam a viagem e estavam um tanto quanto inquietados, transtornados, muitíssimo preocupados com tudo aquilo que tinha se passado. E o que tinha acontecido muito pouco tempo antes? Jesus Cristo havia sido crucificado na cidade de Jerusalém. Naquele momento da crucificação, em que foi um momento de grande tensão e de grande testemunho para todos aqueles que acompanhavam Jesus, em especial os seus apóstolos, foi uma altura em que a sensibilidade estava à flor da pele. Judas Iscariotes, não resistindo o tormento da culpa do seu desequilíbrio, havia se suicidado. Simão Pedro, embora tivesse sido alertado e esclarecido, por 3 vezes negara Jesus. Apenas o mais jovem dos apóstolos, João, a sua mãe Maria e uma mulher que havia sido beneficiada por Jesus, porque era obsediada, transtornada mentalmente, atirada na prostituição, Maria de Magdala. Apenas esses 3 acompanharam a crucificação de Jesus. Todos os demais debandaram. E alguns dias depois, naquilo que nós identificamos hoje como o domingo de Páscoa, em que começou a haver um fala daqui, fala dali, né? Jesus, o corpo de Jesus não está no túmulo, alguém o viu, Jesus está vivo, Jesus voltou, Jesus está ressuscitado. E no meio daquele tumulto todo, esses 2 apóstolos viajavam, saíam de Jerusalém, a cidade onde tudo se passou, a caminho de Emaús. E o texto de Lucas diz-nos exatamente assim: nesse mesmo dia, 2 dentre eles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, conversando ambos de tudo quanto se tinha passado. E aconteceu que quando eles falavam e conferenciavam a seu respeito, eles notam que aproxima-se alguém. Chega um outro ser, uma criatura que eles não conheciam, que eles não identificaram, aproxima-se e lhe faz essa pergunta: sobre o que conversais? E por que estáis tristes? Um deles, um dos viajantes, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse:
sois tão estrangeiro em Jerusalém, você é tão de fora daqui, você é de tão longe, que não sabe o que se tem passado aqui nesses dias? Referenciava ele a crucificação de Jesus Cristo. O que? Lhes disse ele. E eles, os 2 discípulos, acompanhando, responderam. Sobre Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo, e de que modo os principais dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles falam, os 2 apóstolos, falam de Jesus Nazareno. Colocam Jesus como profeta poderoso. Faz menção aos sacerdotes, Anás, Caifás. E faz menção aos senadores romanos, aqueles que foram chamados a dizer alguma coisa sobre Jesus e preferiram não ficar indiferentes. E o entregaram para a morte e a crucificação. E eles continuam a falar de Jesus Nazareno. Ora, esperávamos, os 2 discípulos, esperávamos que fosse ele quem resgatasse Israel. Por quê que eles esperavam que fosse Jesus que resgatasse Israel? Jesus nasceu num contexto em que para o povo judeu, para os nossos irmãos israelitas, desde o momento em que eles se encontravam escravos no Egito, até a caminhada, liderados por Moisés, à dita terra prometida, foi o povo escolhido aonde Jesus Cristo iria nascer. Por quê? Porque era o povo que alimentava a ideia do monoteísmo. O que é isso? Acreditavam na ideia de um Deus único. Todos os demais eram politeístas, acreditavam nos vários deuses. A ideia estava preparada no coração daquele povo, que passou por inúmeras lutas, saindo do Egito até a terra prometida. Viagem essa que durou cerca de quase 40 anos. E os profetas de Israel, que na verdade eram os médiuns da época, avisavam: ele nascerá no meio do povo, ele voltará, ele estará entre nós, ele nos libertará, fazendo menção à libertação espiritual. O povo judeu compreendia que era libertação do poder do Império Romano a que eles estavam submetidos, explorado, tendo que pagar impostos usados e abusados. Os discípulos de Jesus mencionam: ora, esperávamos que fosse ele quem resgatasse, quem libertasse Israel. E, entretanto, depois de tudo isso, eis já o 3º dia que estas coisas sucederam. 3 dias se passaram após a crucificação. Por outro lado, certas mulheres das que conosco estavam nos encheram de pasmo, de surpresa, tendo ido de madrugada ao túmulo e não havendo achado seu corpo, voltaram, declarando que tinham visto anjo, os quais diziam estar ele vivo. Dizem, falam, comenta-se. Alguns dos nossos, alguns outros discípulos, foram ao túmulo e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Disseram que ele está vivo, mas não o viram. E aí a gente se lembra daquele outro momento
em que não bastou que Tomé, mais tarde, visse Jesus, mas que tivesse de lhe tocar nas chagas. E Jesus lhe esclarece: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Veja bem o momento em que esses dois discípulos viajavam com esse estrangeiro, com esse indivíduo que apareceu e estava junto deles. O texto prossegue e encerra assim: então ele lhes disse, esse viajante diz: ó insensatos e tardios de coração, para crer em tudo quanto os profetas disseram. Como vocês são insensatos! Como vocês não estão amadurecidos! Não era preciso, aí ele faz uma pergunta, não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e que entrasse assim na sua glória? E começando por Moisés e depois por todos os profetas, ele lhes explicava o que tinham dito dele, o que tinham dele dito as Escrituras. Tudo aquilo que se encontrava no Antigo Testamento falando sobre o nascimento de Jesus, ele foi mencionando ponto por ponto. A viagem decorreu, e quando estavam perto da aldeia para onde iam, Emaús, ele deu mostras de que ia mais longe, mas eles o forçaram a parar, dizendo: ficai conosco, porque é tarde e o dia está na sua declinação. Daqui a pouco começará a anoitecer, já não teremos a luz do dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, os dois discípulos e esse ser especial, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Ao mesmo tempo se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Quem era este cidadão que a princípio parecia ser um estrangeiro, que não sabia nada do que se tinha passado em Jerusalém, que envolve os discípulos, que anda com eles durante todo o dia, cerca de 10 quilômetros, e eles só conseguem identificar no partir do pão? Era Jesus. Diz-nos a passagem que, tomados de surpresa, eles nem descansaram, puseram-se a caminho e voltaram para se reencontrar com seus companheiros e dar o seu testemunho. É lá que se aparecia Maria de Magdala. Não encontrei o corpo de Jesus no túmulo, julguei que fosse um jardineiro. Era Jesus. É nesse momento que eles se encontravam em que os dois discípulos dão a narrativa. Muito bem, o que isso tem a ver conosco? Nós vamos fazer aqui uma reflexão de Emaús com o Natal. Eles falavam e conferenciavam a seu respeito. Eles estavam caminhando, falando. E a gente nota, por exemplo, que agora no Natal, o que acontece? Nós falamos de Jesus também. Nós também falamos de Jesus. E até precisamos falar cada vez mais de Jesus, para que não tomemos outros símbolos e outras ideias como a essência do Natal. Quando nós observamos que eles falavam de Jesus e nós também falamos, vale a pena nos questionar a pergunta que Jesus lhes faz: sobre o que conversais e por que estáis tristes? Será que nós, fazendo uma análise comparativa, nós podemos ver qual o tema das nossas conversas agora no Natal? Será que o tema das nossas conversas
é o que a gente vai comer ou beber? Será que o tema das nossas conversas é o que a gente vai dar ou receber? Será que o tema das nossas conversas vai ser o que a gente vai vestir? Aonde que nós vamos estar? Com quem nós vamos estar? Será que o tema das nossas conversas não estará impregnado mais de materialidade do que de espiritualidade? Porque o Natal o que é? O Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é o nascimento de Jesus. Os mais antigos aqui dizem que foram criados aprendendo que o Natal é o nascimento do menino Jesus. O Pai Natal ou Papai Noel só surgiu muito tempo depois com a Coca-Cola. É o menino Jesus. Natal é o nascimento de Jesus. Ponto. Acabou. Tudo demais, tudo que vier depois, está sendo a mais. Natal é o nascimento de Jesus. Já notaram que muitas pessoas não gostam do Natal? Cada um com a sua argumentação. Não gosto do Natal porque agora já não tenho os meus pais, os meus avós, já não tenho os familiares que tinha, porque quando estávamos juntos é que era tão bom e tudo. Mas foi sempre assim. Os nossos familiares mais antigos que já desencarnaram, eles também, o Natal dele, muitos natais eles passaram sem os antepassados deles que desencarnaram na frente. Já notaram que às vezes a gente sente tristeza no Natal porque achamos que no Natal se explora dor, sofrimento, miséria, limitação, que existe o ano inteiro, mas que nessa altura existe uma sensibilidade maior que é o ano todo, que é todos os dias. E já notaram que às vezes nós nos sentimos um tanto quanto entristecidos porque participamos do Natal, seja onde ele for, mas nós notamos que a essência dele parece que não está presente. Dá a sensação que o aniversariante está fora da festa. Olha a pergunta de Jesus: o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Como se não bastasse, os discípulos dizem: és tão estrangeiro, você é tão de fora que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Hoje, todos sabem que ele, Jesus, nasceu, que ele viveu para nos trazer uma coisa, uma prenda de valor incalculável. Que prenda é essa? Boa nova, a boa notícia, a mensagem. Tudo que ele nos deixou é a boa nova. E todos sabem que ele nos deixou escolhido por aqueles que ali estavam dessa maneira, crucificado. Quando nós fazemos uma análise de Emaús, vejam bem que quando eles vão falar de Jesus, eles vão falar de Jesus para o próprio Jesus, que eles não reconheceram. E ele diz assim: sobre Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso. Hoje no Natal, a narrativa também é de quem sabe sobre Jesus. Nós sabemos sobre Jesus. Uns talvez com maiores detalhes, outros com menos, mas nós sabemos. Nós sabemos que Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, que bateu de porta em porta, não houve nenhuma que se abrisse. E ele teve que se recolher numa estrebaria, aonde ali se fez presente a sua manjedoura. Tinha a sua mãe Maria, tinha o seu pai José. E como o mundo inteiro andava ocupado com outras coisas, ele se recolheu na presença dos animais e dos pastores, das gentes simples, dos seres
simples. Então, nós conhecemos também no Natal essa narrativa. Eles mencionam os sacerdotes. Hoje, no Natal, nós mencionamos os religiosos. Eles mencionavam os senadores romanos daquela época. Hoje nós mencionamos os políticos. Ou os religiosos, ou os políticos, ou aqueles que têm o poder temporário. E como que nós procuramos compreender e viver o Natal diante dessa realidade social? Nós já não podemos ser mais um povo cristão que viva de uma forma materialista. Não dá mais. Nós somos cristãos? Somos. Então temos que viver de uma forma cristã. Acabou. Choca. Cria paradoxo. Daí a gente se encantar tanto pelo Natal e parecer que ele está tão distante do coração. Em Emaús, olha o que os discípulos dizem. Eis já o terceiro dia que estas coisas sucederam. Tão parecido conosco em termos de impaciência. Nós hoje, que já se passaram mais de 2000 anos, e nós ainda nos conservamos um tanto quanto anquilosados, lento, acreditando que a gente vai fazer nas próximas reencarnações o que não está fazendo hoje. Mentira! Na próxima vai estar mais difícil, porque a gente já está desperdiçando essa. Quantos reencarnacionistas que eu conheço que estão empurrando para frente? Fala assim: Lutênio, não dá ainda não, a coisa está muito difícil, vai ficar para outra. Olha como que Emaús é parecido. Olha a atitude, vê se a atitude dos discípulos não é parecida com a atitude nossa. Certas mulheres não acharam seu corpo, alguns dos nossos não viram. Olha como que eles falam de Jesus de uma maneira desconfiada. Como eles falam de Jesus com incredulidade, sem convicção. Comeram e beberam com ele. Assistiram leprosos terem as suas carnes regeneradas. Viram endemoniados voltarem à lucidez. Viram paralíticos andar. Nem isso chegou. Como nós somos parecidos. A gente vê, a gente sabe, a gente lê, mas nós ainda estamos sem convicção. É o Natal. Olha, comemora-se. Olha, passa-se. Se a história foi assim ou não foi, eu não sei. Olha, isso também. E a gente observe bem as palavras de Jesus. Insensatos e tardios de coração. Está se dirigindo, quando se dirigiu aos 2 discípulos, se dirigiu a nós. Insensato é quem tem falta de bom senso. É quem não está no ponto. É que não está maduro. Quantos de nós temos o conhecimento da boa nova de Jesus? Não apenas no Natal, na nossa vida. Mas nós dizemos que ainda não estamos preparados. Se a gente não está preparado agora, vai se preparar quando? Se a gente não está preparado agora, vai se preparar quando? Quantos mais natais nós vamos precisar? Quantos mais anos nós vamos precisar? Quando estavam perto da aldeia para onde iam, gente, 10 quilômetros, lado a lado com Jesus, eles não identificaram. Está próximo o fim da jornada. Olha o tempo com Jesus. Olha o nosso relógio.
os ponteiros do nosso relógio, que a gente arruma tempo para tudo, mas às vezes para o nosso lado espiritual a gente dá sempre desculpa. Ou está muito novo, ou já está muito velho, ou está ainda muito saudável, ou já está muito doente, né? Ou já sabe demais e não consegue encontrar pessoas que têm um nível de cultura, de entendimento, de sabedoria para poder conversarem. Ou estão tão pobrezinhos, não percebem nada, não conhecem nada, então não podem começar. Olha, nós, para darmos desculpa, nós somos fora de série. Por isso que a gente precisa de tempo. Nós precisamos de tempo para Jesus, mais do que o tempo para o Natal, porque o Natal vai passar, e um mês em 12 é muito pouco. Se fosse 11 meses para um sem Natal, seria diferente, seria mais desafiador. Ele deu mostras de que ia mais longe. Jesus ia mais longe. Jesus segue conosco e vai além dos nossos passos. Ai, você está falando isso, está me dando a sensação de que eu preciso fazer mais. Todos nós precisamos fazer mais. Não é mais do que o outro, é mais do que a gente próprio. Quando eu estou preocupado em fazer mais que o outro, eu estou mais focado no outro. Quando eu estou focado em mim, eu vejo as minhas necessidades, as minhas limitações. Como que eu estou precisando vivenciar o Natal dentro de mim? Jesus nascendo. Quando nós observamos que eles dizem assim: o dia já passou, ficai conosco. Ficai conosco, Senhor Jesus. Nós não te queremos, nós não precisamos de ti só no Natal. Nós precisamos de ti para a nossa vida inteira. Para essa, para as outras, para quantas forem necessárias. Olha Emaús dizendo assim: porque é tarde e o dia está na sua declinação. O dia já passou, o tempo já passou, viajamos o dia inteiro com ele. Chegou a noite, e depois da noite vem a madrugada, que é a madrugada que Jesus nasce. Jesus dá a sensação que Jesus precisou nascer de madrugada, talvez esperando um pouco do nosso silêncio para percebê-lo. Talvez esperando a madrugada, o momento mais escuro, para esconder, para ocultar a sua luminosidade. Quando a parte final desse encontro de Emaús, estando com eles à mesa, o que nós lembramos no Natal? Da ceia, em que a gente se preocupa com tudo, a toalha, a decoração, o que a gente bebe, o que a gente come, o petisco, o que tem antes, o que tem durante, o que tem depois. E às vezes depois a gente arruma refluxo, gastroenterite, endoscopia digestiva. Jesus! E a gente diz assim: ó Senhor, o que eu fiz? Se ele pudesse dizer: comeu muito no meu aniversário. Estando com ele à mesa. Como é bom estar com ele à mesa. Mas se nós não temos o Jesus na mesa, nós temos aqueles que são o representante que ele escolheu para colocar do nosso lado, para a gente exercitar seus ensinamentos, que é uma coisa fantástica chamada de família, em que a gente olha, suspira e diz assim: mas podia ser tão diferente, podia ter outro feitio, podia não ter as manias que tem, podia. Fala assim: Senhor, que ceia difícil que o Senhor me arrumou. Tomou o pão, abençoou
O alimento é abençoado. O alimento que entra pela boca e o alimento especial que nos entra pela alma. E qual é o alimento que ele nos dá? Boa nova. Muito simples, mais sintético que os 10 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ponto, acabou. Tendo partido, lhes deu. Olha que coisa bonita que a gente encontra no Natal. Distribuição, partilha. Sentimos um momento em que nós nos surpreendemos e dizemos assim: eu tenho tanto. Eu reconheço que tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu reconheço que tem gente que tem muito menos do que eu. Então eu já não fico bem. Se só eu como, só eu bebo, só eu sorrio, só eu... Não. Eu começo a pensar nos outros também. E muitos vão dizer assim: mas Lutênio, seria ideal. Por que não é Natal todo dia? Porque nós não estamos ainda nesse estágio evolutivo. Na medida em que o planeta melhora, que nós evoluímos, aí nós vamos ter Natal todo dia. Já imaginou que maravilha viver na Terra? A gente abrir os jornais e ver as notícias, e a gente vai dizer: ai, que delícia! A Terra é um paraíso. Eu não vou precisar esperar morrer para ir para o paraíso. O paraíso é aqui. Distribuição, partilha. Daí a gente fica feliz quando a gente pode, às vezes, fazer uma coleta como fizemos dos cabazes, distribuir para algumas famílias. E ainda essa semana eu dizia para alguns deles: nós, porque eu não falava em nome pessoal, falava em nome da casa, nós aqui no centro sabemos, porque não é uma iniciativa minha, é uma iniciativa de todos nós, que por acaso esse ano completou 20 anos. Nós sabemos que aquilo que nós distribuímos não vai resolver, não é o resolutivo das suas dificuldades, do seu desemprego, da sua doença, da sua velhice com parcos recursos, mas nós estamos colaborando para minorar, para reduzir o mal. E quando a gente ajuda, quando a gente auxilia, a gente ganha mais do que aquele que está recebendo. Ao mesmo tempo se lhes abriram os olhos. Nós também abrimos os olhos nessa época. Nós também abrimos os olhos. Seria bom que abríssemos os olhos todos os dias. Vai chegar o dia, mas para já a gente vai abrindo no Natal, pelo menos no Natal. E eles o reconheceram. Nós reconhecemos Jesus no Natal. Quanta coisa em comum entre Emaús e o nascimento de Jesus. Quanta coisa em comum dos discípulos conosco. Como eles se comportaram, como por vezes nós estamos ainda nos comportando ainda hoje. Mas ele desapareceu diante deles, e no Natal Jesus reaparece. Mas Jesus reaparece aonde? Jesus reaparece em cada simbolismo de cada presépio. Jesus reaparece quando nós nos lembramos dele. Jesus reaparece quando nós dizemos assim: eu preciso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa já é muita coisa aos olhos do Cristo. O que a gente não pode é continuar achando que a gente não pode fazer nada. A presença de Jesus, na verdade, é a celebração do nascimento de Jesus, que está difundida em toda a terra. Até aqueles povos, até aquelas gentes que não são cristãos, eles respeitam a festa do cristianismo. Essa viagem, que cerca de 10 quilômetros ali, de Jerusalém para Emaús,
pode ser o simbolismo da nossa viagem reencarnatória, do nosso tempo de vida. A época que nós vivemos, a época de renovação planetária. O planeta está melhor. E, para ser Natal hoje, nós vamos buscar, para encerrarmos aqui, as palavras desse espírito benfeitor que é Camilo, no livro Nossas Riquezas Maiores. Ele psicografou através das mãos do Raul Teixeira uma mensagem chamada Natal Hoje. E ele não trouxe na íntegra, trouxe apenas um pedacinho, que ele diz assim: hoje é Natal. Podemos dividir os humanos em 3 conjuntos de seres: os que te conhecem, os que te não conhecem e os que te vivenciam os ensinamentos felizes. Profundo. Os que te conhecem, os que não te conhecem e os que te vivenciam os ensinamentos profundos, que eu acho que é nessa categoria que todos nós queremos nos colocar, nos incluir. É para aí que todos nós. E ele encerra com essa súplica: vem, Jesus, não te demores, porque sabes que não resistiremos por muito tempo em equilíbrio sem a tua mão, sem a tua misericórdia, sem o teu amor que, em qualquer tempo e circunstância, produz claridade e abençoa as nossas vidas. Então, nessa reflexão, buscando a passagem de Emaús, nós vamos procurar fazer com que o Natal de cada um de nós seja um Natal em grande espiritualmente. Um Natal de que a gente traga não apenas no abraço, na prenda, mas que a gente traga no coração. Se a manjedoura estiver no coração, se o menino Jesus estiver em nossa alma, nós estaremos colocando espiritualidade em todos os momentos que nós participarmos. A festa de família há famílias que às vezes não se entendem tão bem. Existem. A saudade, a dor. Ai, mas ele não está mais aqui. Fisicamente, mas em espírito. Nós podemos trazer os nossos seres amados para aquele momento. Quem sabe, iluminarmos o nosso momento da refeição com uma oração, com uma prece. Mas eu não sei se a minha família vai aceitar. Experimente. De repente vão dizer assim: fulana, eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessa. A nossa casa teve muito mais luz, teve muito mais alegria. Experimente ter no Natal esse aniversariante especial. Então, é o nosso desejo, falando em nome pessoal e também da direção da instituição, o desejo de um santo Natal com Jesus. É o detalhe, é a prenda, tá bem? Um santo Natal com Jesus, que Ele esteja lá, como a gente roga, como a gente deseja que também esteja na nossa casa e em todos os nossos momentos. E diz, Nair. Eu fui desafiada a desafiá-lo. É? Já que é Natal, e nos costuma às vezes aos palestrantes pregar umas partidas de umas perguntas. Sim. Veja, as perguntas são para si. Tá vendo, gente? O que esse pessoal... Não, vocês não me avisaram com antecedência. É que nem eu faço com vocês, né? Estão pagando na mesma moeda. Exato. Tá bem. É Natal. Tudo bem. Vamos lá. Obrigada. Na noite da ceia, perguntou aos jovens uma palavra que definisse Jesus. Uma palavra que defina.
uma palavra que defina Jesus na ceia? Sim, para si, na sua vida. Na minha vida? Sim. Na vida como um todo? Sim. Olha, para definir, tá bem? Eu vou te responder das duas questões. Na vida, a gente tem que procurar viver isso, atividade prática. Tá? Só crer, só acreditar, só rezar, só... Não, tem que ser um trabalho ativo. Os companheiros que já me conhecem aqui na casa sabem como é que eu sou, né? Tem que ter atividade, tem que estar envolvido com algo. É homenagem a Jesus, né? Os cabazes, as visitas, o atendimento às pessoas que vêm à casa espírita, tudo. Então, seria prática. Tá? Agora, na noite de Natal, eu procuro, para ter a presença de Jesus, eu faço o culto do Evangelho no lar com a família. Né? Como é que a gente faz isso? Pega no Evangelho segundo o Espiritismo, abre uma página, lemos, fazemos o comentário. Às vezes, quando temos lá em casa, quando estou no Brasil, meu irmão também toca, às vezes tocamos, cantamos e oramos, e depois fazemos uma prece. É o momento do culto do Evangelho no lar, na noite de Natal. Na sua palestra falou em tempo. Quando é que percebeu que na sua vida tinha que dar tempo a esta causa espírita cristã? A gente não percebe muito quando tem que dar tempo. As coisas acontecem. Eu posso dizer que, tendo a oportunidade de ter frequentado evangelização infanto-juvenil, ainda era muito criança na altura que meus pais me levaram para a casa espírita, tendo a oportunidade de frequentar a mocidade espírita, grupo de jovens, e depois, já adulto, eu às vezes o tempo reduzido do trabalho, para conseguir ir uma noite por semana ao centro espírita, eu transpirava, porque às vezes as outras 2 ou 3 eu estava de serviço no hospital, então nem sempre sobrava tempo. Mas quando conseguia e ficava lá atrás, tá? Porque era um momento que depois da palestra eu ficava orando até me chamarem para tomar passe. Aí eu esperava que pelo menos eu tivesse uma noite por semana livre. Uma noite por semana livre. Que eu pudesse ir ao centro espírita e que pudesse ali colaborar aplicando passe. Mas a vida nos dá essa volta, né? Hoje em dia não dá. A gente tem as atividades aqui no centro, aquelas que são chamadas de ordinárias, habitual. E a gente está no centro espírita quando é necessário. Quando precisa, a gente está aqui. É o tempo que a gente dá é o tempo que é necessário. E por último, qual é o sentimento que o invade neste mês de Natal? Alegria. Alegria. Natal para mim é alegria. Às vezes a família está aí e eu costumo dizer, e eles sabem disso, meu Natal começa quando eu entrego o último cabaz, tá? Ou quando meu Natal começa quando o convívio, a festinha de Natal foi encerrada, tá? Quando eu percebo isso, entendeu? Aí eu vou cuidar das outras coisas que às vezes fica, tratar de prenda, tratar de viagem, ou tratar de outras coisas. Mas primeiro a gente tem que atender essas questões. Aí o tempo que sobra, a gente vai cuidar das outras coisas. Alegria. Obrigada. Obrigado eu, Nádia. Nádia me surpreendeu, Nádia. Você me surpreende vastas vezes. Pois é. Tá bom. Olha, gente, eu fui buscar uma prenda para todos nós, tá bem? Antes da nossa prece, eu tenho aqui a doutora Inês Martins Pereira, que é natural de Coimbra. Ela estudou em Coimbra, tem licenciatura em piano, né, que ela fez em Castelo Branco, tem mestrado em música e mestrado em ensino da música, que ela fez aqui na Universidade de Aveiro, e atualmente ela é professora de piano e concertista, tá? Mas é uma jovem, tá? E que eu convidei. Inês, eu gostava de te ouvir lá no Centro Espírita. Vem tocar pra gente.
Eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão lá vão gostar muito de te ouvir. Então, ela vai fazer a parte final, ela vai tocar aqui algumas peças, tá bem? E depois eu faço a prece, tá bem? Desde já, muito obrigado.
Eu vou te pedir para você fazer o fundo para a gente fazer a prece. Vamos aproveitar e pensar em todos os seres queridos que nós queremos envolver nesse momento do Natal. Aqueles que ainda se encontram na Terra, ou outros que eventualmente já poderão estar no mundo espiritual. Doce Jesus, no teu Natal, nós aqui estamos, Senhor, buscando-te uma vez mais. Parece-nos que a manjedoura, a estrebaria que escolheste para vir até nós é pequena para o número grandioso de almas que querem estar contigo outra vez. Acotovelamo-nos, Senhor, junto à tua presença em forma de menino, no berço mais doce da face da terra.
a presença querida dos seus pais, o aconchego dos animais, os pastores, todos que se consorciaram para estar junto a ti. Nós também, cada um de nós, também aspira por estar juntinho de ti, Senhor Jesus. Milhares de estrelas consorciam-se a de Belém, anunciando o teu nascimento em nossa terra querida. Belém, Senhor, passou a ser o momento de todos nós, dúlcido e inesquecível. E nesta paz, nesta serenidade em que nos sentimos inundados de luz, nós queremos também envolver todos os nossos seres amados, os que se encontram na terra, perto ou longe, ou que de longe agora se aproximam para nos abraçar. Queremos envolver, Senhor, aqueles que já partiram há muito ou há pouco tempo, que recebam a gratidão do nosso amor. Oramos por todos eles, pedindo que recebam essa ceia espiritual aonde se encontra, porque aí, sob a tua presidência, Senhor, nós estamos mais juntinhos de todos aqueles que amamos. No apagar das luzes desse ano de 2019, no teu Natal, nós te agradecemos a oportunidade de te servirmos, naturalmente ainda de forma imperfeita, à luz da doutrina dos Espíritos. Conserva-nos, Senhor, perseverantes e firmes na marcha em prol da nossa paz, do nosso equilíbrio. Oramos pela humanidade, por todos os nossos irmãos que partilham ou não o nosso credo, de todas as raças, de todas as terras, de todos os povos, uma vez que diante de Deus somos todos irmãos. Vem, Jesus, vem, Senhor, uma vez mais, apieda-te de nós e deixa-nos na luz do teu Natal. Graças, graças te damos, graças te damos, Senhor.